Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um ICL, Mercado Investimentos. A saideira do ano, gente, último programa aqui. Débora já até saiu de férias, mas eu ainda estou aqui hoje para mostrar as notícias mais importantes da economia para vocês. Um dia bem parado, na verdade, mas a gente vai falar um pouco sobre o pacote do Milei, por exemplo, ver qual que é a lógica, qual que é a instrução que eles estão tendo aí, e explicar até essa lógica da escola austríaca, desse anarcocapitalismo, para mostrar o que está por trás desse pensamento todo aí do Milei, o que ele quer fazer com a Argentina. Vamos falar também do desenrola, já que a gente teve agora definição da taxa de juros que vai ser cobrada aí dentro do crédito rotativo. Vamos falar de muitos assuntos hoje, mas como sempre então, gente, vamos começar com a notícia aí que a gente sempre coloca aí na nossa tela para vocês, a notícia dos nossos mercados, que a gente tem então que algumas coisas podem influenciar hoje aí durante o dia, né? Porque a gente tem mercados nos Estados Unidos ainda, a gente ainda tem a Ásia já fechou devido a algumas preocupações, inclusive que a gente está mostrando aqui. Então, gente, a notícia aqui do nosso mercado, aqui do nosso site aqui para vocês terem tudo bonitinho, tudo certinho. Vocês estão vendo, inclusive, hoje que não tem agenda, até porque o dia está realmente muito parado. Mas a gente vai falar aí um pouco aí das coisas que aconteceram ontem, no final do dia ontem. E a única coisa que realmente é interessante, é importante para a gente ficar de olho hoje, é justamente a questão da inflação nos Estados Unidos. Hoje vão sair dados importantes aí de inflação, dados que podem, por exemplo, consolidar e confirmar a percepção que vai ter uma queda da taxa de juros logo nas primeiras reuniões do ano de 2024 aí nos Estados Unidos. Dependendo dos dados que aparecerem hoje, a gente vai ter então uma mudança, né? Perdão, gente, uma mudança na política de taxa de juros nos Estados Unidos mais cedo do que poderia se imaginar, mas tudo vai depender desses dados que vão sair hoje. A gente também tem, por exemplo, na Ásia, né? Ontem mesmo foram divulgados os dados de inflação do Japão. Você tem uma desaceleração da inflação japonesa que estava um pouco mais elevada. Você tem, então, que nem se manteve-se a política lá de taxa de juros negativas. Então, você tem uma inflação um pouco mais reduzida, mostrando também um ritmo de atividade econômica mais reduzido no Japão do que estava sendo visto anteriormente. E mais uma inflação do setor de serviços um pouco acima do que estava sendo esperado, de 2,3%. Isso fez com que os mercados asiáticos eles acordassem um tanto quanto mistos hoje. Você teve algumas altas, por exemplo, observadas em alguns países, principalmente nesses países aí que teve algumas baixas, perdão, gente, algumas baixas que ocorreram, por exemplo, no Japão e na Ásia, justamente por causa dessa combinação de espera sobre qual que vai ser o ritmo, o rumo da taxa de juros nesse momento, e também dos Estados Unidos, e também em relação ao que aconteceu aí, os resultados das taxas de juros no próprio Japão. E a gente teve a China, né? A gente vai até colocar agora aqui na minha tela, aqui, gente, coloca na minha tela aqui, porque a gente vai colocar o Hang Seng aqui para vocês, porque o que aconteceu aí no Hang Seng, que você teve uma queda tão considerável de 1,69%, é uma queda bem elevada, né? Uma das quedas mais expressivas hoje nos mercados asiáticos, justamente porque você teve uma divulgação do governo chinês que tá gerando algumas certas restrições a jogos online na China. E você tem muitas empresas dentro dessa bolsa de valores aí que são ligadas à tecnologia. Então essas restrições fizeram com que empresas desse ramo tivessem uma queda no seu valor aí de negociação durante o dia. Então foi isso que acabou acontecendo, né? Então você teve essas restrições, então essas restrições devem significar menores vendas, né? e menor rentabilidade, menor receitas desse ramo aí nos próximos meses, e isso aí fez com que essas empresas acabassem tendo uma queda no valor do mercado. Isso aí influenciou
o Hang Seng essa manhã, que caiu 1,69% somente nessa manhã. E seguiu basicamente como a maioria dos mercados asiáticos nessa manhã, que tiveram desempenho bem tímido, né? A gente já está num momento de menor liquidez, porque estamos no final do ano, né? Então você tem essa situação, o mundo esperando também os resultados aí das taxas de juros nos Estados Unidos. Sempre volta-se esse tema, né, para esse dia da marmota, mesmo depois das atas, mesmo depois de tudo isso. Você ainda tem certa insegurança. Agora a pergunta é quando vai começar a baixar essa taxa de juros. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Então o que a gente tem? É basicamente isso aí dentro dos mercados mundiais. Vamos então agora falar rapidamente do que está acontecendo aí na Argentina, porque a gente teve aí que o Milei colocou aqui um mega decreto aí que o Milei colocou, né, para mudar consideravelmente a política argentina como um todo, né? E ele já avisa, né, justamente o quê? Que vem mais coisa, vem mais atuação de desregulamentação no mercado. O que a gente tem lá é basicamente o seguinte: você tinha alguns preços que estavam sendo controlados, né, mas ele desregulamentou qualquer controle de preços. Nenhum país do mundo possui todos os preços desregulamentados. Por exemplo, aqui no Brasil, né, que é um caso de sucesso no controle inflacionário, plano real, né? Mas mesmo com o plano real, depois você tem ainda o controle. Cerca de 21% dos preços aqui no Brasil ainda são controlados, como, por exemplo, preço do petróleo, preço de combustíveis, preço de tarifas públicas. Esses são preços controlados. A partir de agora, o governo do Milei quer desregulamentar isso e fazer com que esses preços sejam variados a partir de oferta e demanda. Essa é a lógica dele, né? Além de você tem aluguel também, que foi desregulamentado, abriu espaço para diversas privatizações do setor, inclusive. Então você já colocou meio que abrindo capital e deixando o caminho aberto para privatizar a empresa petrolífera da Argentina, para privatizar a Aerolíneas Argentina, que é a companhia aérea do governo argentino. Então você tem todas essas medidas. Então o que o Milei está colocando? Até ele falou uma frase, né? Essa frase aí o pessoal não notou muito, mas é muito importante para a gente tentar entender qual que é a lógica do Milei quando ele está tomando todas essas medidas, que é o seguinte: ele falou, agora as pessoas vão poder pagar o seu aluguel até com litros de leite, se ela preferir. Isso aí está no cerne do pensamento austríaco, do pensamento anarcocapitalista, ultraliberal, que o Milei pensa. Porque para o Milei, dinheiro é um negócio que só atrapalha. O Milei acredita basicamente que as trocas devem ser... o dinheiro só é um facilitador de trocas, que na verdade as coisas se trocam pelos mesmos valores, né? Então, na verdade, você só não quer trocar um litro de leite por aluguel porque você não quer, porque é muito difícil. Então você utiliza esse dinheiro nisso, né? Então ele tenta mostrar assim que o peso do dinheiro ele é muito reduzido. Isso faz parte aí da lógica, né, na lógica anarcocapitalista dele, que vê inclusive que o Estado não passa de uma figura para dificultar a vida do ser humano. Então, para ele, o Estado só tem uma única função, que é acabar com a liberdade, né? Depois ele fala a liberdade, né, com um palavrão. Então o Estado só serve para acabar e atrapalhar a liberdade dos indivíduos. Então isso deve ser encerrado, isso não deve acontecer. Então ele vai lá e vai tentar minimizar o Estado ao máximo. Nem que para isso, aí que está a grande contradição, você tenha a utilização do próprio Estado para conseguir garantir que as medidas ultraliberais econômicas dele sejam tomadas, até porque ele tem um certo senso de que isso é o melhor caminho a ser tomado. Ele não está preocupado justamente em resultados econômicos, até porque a própria economia austríaca fala que os resultados não podem ser medidos, né? É impossível você medir resultados econômicos. Eles não acreditam nisso. Então, o que ele quer, na verdade, é um sistema moralmente superior, que é o sistema de economia austríaca,
que pouco importa o resultado, mas que garanta a liberdade plena dos seus indivíduos. Então, essa é a lógica anarcocapitalista, essa é a lógica perigosíssima do Milei. É um Estado mínimo, não servindo para nada, mas sendo que é moralmente superior na cabeça do Milei essa maneira de vida, então ele vai utilizar o Estado, sim, como forma de implementar suas ideias. Então é isso que está por trás de tudo isso. Então ele vai continuar fazendo esses pacotes ultraliberalizantes, fazendo com que não exista mais quase nenhum tipo de regulamentação. Até se ele não precisar ter dinheiro para ele é melhor, até por isso que ele quer usar o dólar, né? Porque ele não quer ter a dor de cabeça de utilizar dinheiro. Então a Argentina vai tocar assim o barco como for, e vamos ver quais serão, se ele vai aguentar primeiramente, né? Vamos ver como que vão ser os resultados da Argentina em relação a tudo isso, certo? Agora vamos para o Brasil rapidamente, porque a gente tem aqui um assunto interessante para a gente falar, que o Conselho Monetário Nacional, que faz parte do nosso amigo Bob Fields III, né, o Roberto Campos Neto, junto com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e o ministro Fernando Haddad, eles se reúnem e definem uma série de coisas, né? Por exemplo, meta inflacionária, eles discutem política monetária e fiscal, mesmo política monetária, mas nesse caso aí, essa última reunião do Conselho Monetário Nacional desse ano, serviu para você regulamentar o desenrola. E dentro da lei do desenrola, você tem então um teto que foi definido, né? Os bancos tiveram muito tempo, inclusive, para tentar achar outra solução. Eles, na verdade, só reclamaram e colocaram essa ideia de parcelamento com juros, né? O que é um suicídio, né? Uma situação que ia acabar de vez com o nosso comércio, que não está nada forte nesse momento, né? Então você tem que, a partir de agora, o teto do rotativo é de 100% ao ano. Para as dívidas que já foram contraídas antes, a regra passa a valer a partir do dia 3 de janeiro. Para as regras que foram contraídas antes, não vai ter mudanças. Então, o rotativo vai poder ser dos 400, 500, a gente vê, né? Tem rotativo até de 900, 1000% ao ano. Mas, para a partir do próximo ano, o rotativo só vai poder dobrar a sua dívida anualmente. É muito. Continua sendo uma das maiores categorias uma das maiores taxas de juros cobradas em categoria de crédito? Continua. Mas, pelo menos, é uma situação que vai acabar um pouco com o endividamento das pessoas, porque a tarifa estava muito grande. O desenrola foi feito justamente por causa disso, né? Porque você tem uma cobrança muito elevada na tarifa de crédito, a pessoa passa a pagar 3, 4, 5 vezes a mesma dívida dentro dessa taxa de juros, então isso aí precisa ser coibido, né? Fazem-se promessas todo ano, não, se você fizer o cadastro negativo, o cadastro positivo, ficar repassando seus dados para todo mundo, a gente consegue melhorar o nosso score, as nossas análises de crédito vai melhorar. Fizeram sempre algumas exigências, as exigências muitas vezes eram cumpridas e nada se resolvia. Então essa que era a grande verdade. Agora a gente tem um limite, então você não vai poder passar dos 100%. É uma melhora considerável, pensando que a gente tinha um rotativo de quase 400% ao ano, né? Então agora não poder ser cobrado tanto mais aí das pessoas, né? É uma boa notícia aí, até porque a gente está precisando de um alívio, né? Dessas taxas de juros do mercado privado, porque é um absurdo, né? Uma taxa de juros de mais de 400% ao ano de média não é feita para ser paga, é feita para você simplesmente ficar atrelado com aquela dívida e o banco ficar ganhando rendimentos acima de juros e tudo mais, e você ficar meio que um escravo, um devedor, né? Ficar dependente daquela situação. Então, é uma boa medida aí que acaba sendo tomada. Continuando no Brasil, a gente também teve a nossa pesquisa aí do comércio. Então, a próxima notícia que a gente vai colocar aqui no site, inclusive, né, que você tem que é a pesquisa de confiança do consumidor, que é sempre feita pela GV, a gente sempre mostra isso, a gente sempre fala muito nesse ponto aí que o consumidor, a economia é muito uma questão de
de perspectivas, expectativas, né? Se as pessoas estão com boas expectativas, elas gastam mais. Se as empresas estão com boas expectativas, elas empregam e contratam mais. Então, sempre tem uma questão de expectativa sobre o futuro para saber como que vai ser o comportamento das pessoas. Então, a gente teve quedas consecutivas entre novembro e outubro, uma queda preocupante, né? Principalmente que a gente está no momento que costuma ser de elevação do comércio, né? E tudo leva a crer que a gente vai ter um mês de dezembro um pouco mais fraco do que normalmente se observa, né? Então, comércio, mesmo com o brasileiro com uma renda maior, com nível de desemprego menor, com menos dívida por causa que você já tem uma parcela que conseguiu aderir ao desenrola, então está sobrando mais dinheiro na mão das pessoas. Mesmo com o brasileiro conseguindo melhores negociações salariais, esse dinheiro não está indo para o comércio. As pessoas não estão comprando quanto elas costumavam comprar anteriormente, e muito disso é por causa da questão da expectativa que as pessoas têm. Só que nesse mês de dezembro, a expectativa aumentou. Então, talvez isso se reverta em compras no comércio. Pode ser que, mas o grande efeito mesmo a gente vai ver para o próximo ano. As expectativas sobre o momento atual continuam ruins. Então, você tem aí que essa pesquisa mostrou que eles consideram ainda tendo uma visão negativa do cenário atual econômico. Isso também é uma coisa que precisa ser melhorada aí também na comunicação do governo, porque a gente tem ótimos dados e a percepção continua sendo de uma economia ruim, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, que as pessoas, pelo menos nas pesquisas, começam a acreditar que no futuro, que em breve, a situação econômica passa a melhorar. Então, elas acreditam que ano que vem vai ser um ano com melhores salários, com preços mais baixos, então existe um certo delay, né? Então as pessoas devem comprar mais ano que vem. A gente está vendo já que o consumo das famílias esse ano foi elevado, se a gente pegar aqui os dados aí de previsão, aí, por exemplo, do Banco Central, que deve subir em 3,5% o consumo das famílias. Mas esse consumo não está indo todo para o comércio. Então, você tem que o comércio ainda está numa situação complicada, principalmente o comércio de maior valor, né? Mas isso aqui é uma boa notícia, pelo menos aqui, que sinaliza com que as pessoas estão começando a se projetar e se programar para realizarem compras no futuro. Então, esse é o principal dado que essa notícia aí vai colocar aí para a gente, tá certo? E antes da gente partir para a abertura de mercado, a gente tem uma notícia triste aí para falar, né? Infelizmente, aí, aos 99 anos de idade, o Prêmio Nobel da Economia Robert Solow, né, que morreu nos Estados Unidos. Ele participou de governos na Casa Branca dos anos 60. E todo mundo aqui que estudou economia, né, eu sei que a nossa função aqui é ensinar economia, né, para todos vocês, mas todo estudante de economia, pelo menos, que enfrentou macroeconomia 3, né, ou o último macroeconomia do crescimento, né, acabou enfrentando aí uma vez na vida o famoso modelo de Solow, né, que é do crescimento endógeno. Ele tinha umas certas preocupações, é um economista que a gente pode considerar um economista liberal, né, mas é um daqueles economistas liberais que a gente tem que prezar o respeito, porque ele foi muito importante na história da economia, né? Então todo mundo acaba passando pelos ensinamentos do Robert Solow, né, uma vez na vida, e aquela coisa, pode-se concordar ou discordar dos modelos de Solow. Eu mesmo não concordo com esse modelo de crescimento endógeno, né, que fala sobre capital e trabalho, um pouco de questão de capital humano, um modelo bem liberal, né, um modelo bem difícil, inclusive, né. Aliás, atrás do Milley lá tem o modelo de Solow, né, ele tira uma foto muito famosa lá, aí que fala, nosso economista é nosso presidente da Argentina, que é um intelectual, olha o que ele fez aí na matemática. Mas, na verdade, ele só estava reproduzindo o modelo de Solow lá, que qualquer estudante de economia de 7º ano lá aprendeu a fazer aquelas digressões e aprendeu a dissecar o modelo de Solow. Ele não fez nada demais. Mas ele é um cara aí que mudou bastante coisa da economia, né? Então, é um cara muito importante para a história econômica, né, do mundo, né? Então, vem minhas condolências aí. E uma última homenagem aí ao Solow, né? Que ele foi um prêmio Nobel e tal.
um cara muito importante para a história da economia. Então vamos agora aqui ver como que estão os mercados. Eu vou colocar aqui na tela, aqui os mercados, então vamos colocar aqui na tela para ver o que está acontecendo, né? É um dia bastante enxuto, né? Está aqui na minha tela, gente. Aqui a tela. Tá bom, então o pessoal aqui vai colocando aí de alguns certos problemas técnicos, né? O último programa do ano, né? Não íamos sair fora disso, né? Mas o que a gente vê aqui é que você tem então os mercados abrindo em certa alta hoje, né? Enquanto você teve na China, né? Mercados quase que estáveis, né? O que não estava estável você teve queda. A gente tem aqui que pelo menos os mercados aqui no Brasil e aqui pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos abriram com alta. A gente já bateu a máxima histórica novamente, né, esse ano do Ibovespa, e hoje você está tendo um crescimento de 0,13 até esse momento aí do Ibovespa durante essa manhã, né? A gente hoje vai ser o último dia do ano com um fluxo um pouco mais considerável. A partir da próxima semana vai ser um fluxo muito baixo, né? A gente já está com fluxo baixo, está um pouco mais considerável, mas já está um fluxo baixo, que é esse período de fim de ano, você não tem grandes coisas acontecendo, né? Mas a gente tem então essa alta ocorrendo. No S&P 500, né, dos Estados Unidos, a gente está tendo uma alta de 0,31%, né? Então, você tem, então, que na Ásia, o Nikkei 225, que é japonês, ele teve uma leve alta de 0,09%, ou seja, uma alta muito inexpressiva. Isso daí foi basicamente, a gente pode considerar um mercado estável, né? O Xangai Composto teve uma queda de 0,13%, né? Aí você vê também a questão aí dos dados dos Estados dos dados aí de tecnologia chinesa lá, que você tem essa restrição para jogos online, influenciando também, né? Mas você vê que não foi uma queda tão considerável quanto foi do Hansen que a gente mostrou agora nesse momento, né? A gente vê que o dólar está tendo uma queda, 4,86, né? Então até um pouco de reflexo da alta que está ocorrendo aqui no Ibovespa, que geralmente quando você tem alta no Ibovespa é muito de fluxo de capital estrangeiro entrando, e isso daí significa também negociações em dólar, então você tem que o dólar está caindo para 4,86. O DXY também, o dólar perante seus pares, também está tendo uma queda de 0,22. E o petróleo, que está tendo toda aquela situação de incertezas nos mercados globais, justamente por causa do estreito do Oriente Médio lá, que continua tendo insegurança sobre passagens de navio, continua se elevando, e também teve repercussões sobre, mesmo com a China fazendo uma transição energética, esperando aumentar o seu consumo de petróleo nesse curto prazo. Então, tudo isso também está fazendo com que o petróleo se eleve, né? De novo, ele passou a barreira dos 80, né? Passou ontem, mas não fechou o dia na barreira dos 80, hoje ele volta a perseguir essa barreira dos 80, passando aí. Isso aí deve ajudar, inclusive, a puxar um pouco, por exemplo, a Petrobras aí nesse momento, né? Então, ela já teve a boa notícia da mudança de rating essa semana, o petróleo aumentando também seu valor, então a Petrobras pode ter algumas mudanças em relação a isso. Tá certo, gente? E lembrando, gente, porque a gente tá tendo aí, já foi lançado ontem, né? O grande documentário aí do Padre Júlio Lancelotti com o Leonardo Boff e também com o Chico Pinheiro, né? O especial de Natal, né? Que eu vi alguns trechos muito bons, né? Quando ele fala da questão, por exemplo, do que ele considera assim, as partes iluminadas da cidade, justamente aquelas partes onde Jesus não poderia entrar, né? Você também tem um trecho que ele fala que Jesus provavelmente estaria numa dessas regiões da centro da cidade que estão completamente abandonadas. Então, já saiu o segundo episódio, né, desse nosso documentário exclusivo de série, desse especial de Natal aí. Então, eu recomendo, vocês que são alunos, já está disponível. Você não é aluno, faz lá seus 15 dias de graça aí para ver. Aí, quem sabe você consegue aí também... começa a gostar e fica de vez aí com a gente aí para sempre, até porque vocês sabem que isso aí que financia tudo isso que vocês estão vendo, essa luta pela esperança. E, gente, hoje é o último dia daqui, né? Mas ainda tem ICL, né? Vai ter ICL, algumas lives especiais semana que vem. E o dia continua no ICL, já que às 5 horas da tarde a gente tem o rolê ICL com o William De Luca.
Então vai ter especial de Natal, inclusive, né? Provavelmente eu vou ser achincalhado lá novamente, né? Então ele deve estar preparando alguma coisa aí para fazer aquele seu grande webbullying com a minha pessoa novamente, né? Mas vejo às 5 horas da tarde o Rolê ICL com o William De Luca. Às 6 horas da tarde a gente tem o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabi Varela, Chico Sainz, Chico Pinheiro. E às 7h30 da noite, o César Caleron e a Robertinha Garcia no Sinapse, né? A programação ao vivo acaba hoje, pelo menos aqui, mas a gente vai ter uma série de lives semana que vem. Então, fiquem ligados aí que a gente não vai abandonar vocês esse fim de ano. Mas o ICL Mercado e Investimentos vai parar agora nesse começo de ano, a gente vai voltar justamente na segunda-feira, dia 8, né? Então, eu desejo para todo mundo aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, feliz festas, dependendo qual, sei lá, for sua religião. Espero que você tenha uma boa festa aí dentro da sua religião. Queria agradecer muito aí o programa que estreou esse ano e está dando uma boa audiência, está todo mundo vendo, está todo mundo gostando bastante. Quero agradecer esse ano que a gente passou junto. E lembrando, né, ano que vem a gente vai ter muito mais coisa, ano que vem a gente vai continuar com vocês. A Débora também, que a Débora não está hoje, a Débora já se despediu de todo mundo ontem, né, mas eu estou me despedindo de todo mundo hoje, né. E ano que vem tem muito mais, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, explicando a economia da forma mais didática que a gente conseguir. Tá certo, gente? Então, um grande abraço, um feliz ano novo e até ano que vem. O ICL tem um convite para você. Quem faz esse convite é Leonardo Boff. Eu estou feliz de estar aqui junto com esse grande jornalista que é o Chico Pinheiro e esse extraordinário padre que é o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com aqueles que estão na rua, sofredores. E nós vamos refletir nesses vários tópicos sobre a esperança do nosso país, do nosso mundo. Convido a vocês a acompanharem essas gravações, porque elas suscitam em nós um compromisso para melhorar a situação do nosso mundo. A luta pela esperança. Essa conversa fraterna, em vários episódios, você não pode perder.